Mas para começar, eu vou compartilhar um vídeo, tá? Depois a gente deixa aqui na descrição o link do vídeo para quem quiser ver inteiro. É de uma reportagem super antiga, ela foi postada há 14 anos no YouTube, só que é um caso muito emblemático de um valor muito significativo, por isso que eu quis trazer esse exemplo para que a gente possa discutir. Então eu vou fazer uma dinâmica que eu já fiz aqui em alguns outros episódios, em que eu vou comentar o vídeo e depois eu vou trazer os artigos científicos. Então, enquanto eu estou assistindo aqui, vocês também vão conseguir ver o vídeo rodando aqui na tela e a gente vai assistir junto, tá bom? Então, minuto 42, só pra gente entender o caso e aí eu vou avançando. 1 ano e meio em seus dias de milionário. Cardápio diferente todos os dias. Cardápio de mulher? Cardápio de mulher. O ano era 1983. Antônio tinha 19 anos quando ganhou na loto. Lembranças boas. Passei muito momento bom aí na minha vida aí nesse hotel. O que era o melhor? O melhor, o conforto, a bebida e as mulheres que vinham pra aí. Olha só, então, era um ano de 1983, né? Ele tinha 19 anos e aí eles não falaram o valor, mas pesquisando, para dados atualizados, estima-se que é no mínimo, uma loteria, né? Que ele ganhou ali não sei se era loteria, o que era na época, mas 30 milhões de reais atualizados para os dias de hoje. Tem algumas outras estimativas que dizem que pode ser até mais que isso se comparada com os valores que ele gastou. Mas só pra gente ter uma ideia, né, do quanto que, tipo, era um valor que resolvia a vida de qualquer um, entre aspas, né? Tipo assim, se eu recebesse 330 milhões agora, minha vida do ponto de vista estrutural, então estaria resolvida, né? Eu teria atingido um dos objetivos em termos de criar um patrimônio muito significativo que me desse uma estrutura de vida que eu pudesse todos os dias escolher o que eu quero fazer da vida. Se tu ganhasse 30 milhões, pensa na tua cabeça. O que tu faria com esses 30 milhões, né? Eu deixaria investido e eu viveria com a rentabilidade que já é muita coisa. Seria, sei lá, no mínimo uns 150 mil seria uns 150 mil de renda mensal, né? Então, se olhar exclusivamente para os números, resolveu a vida. Mas por que não resolveu a vida do Antônio Domingos? Vamos começar a entender um pouquinho mais a história. Só para contextualizar, ele tinha então 19 anos, foi o ano de 1983. A estimativa é que ele tenha recebido em torno de 30 milhões de reais. E ele tinha, como eu já disse, 19 anos. Vamos agora para o minuto 2. Para entender um pouquinho como que foi. Era mais ou menos assim seu quarto? Era, exatamente isso. Luxo, muito espaço. Muito espaço, fartura, muita mulher. É bom ter dinheiro? Em partes é. A gente ter tudo na mão, tudo que quiser ter na mão é bom. O pior vem depois quando acaba. Olha só que interessante. Aí é um hotel que, pelo que a reportagem mostra, ele gastou muito dinheiro com esse hotel, porque ao invés de alugar um apartamento ou qualquer coisa assim, ele simplesmente se mudou pro hotel. Era um apartamento de luxo no hotel e ele se mudou para lá. E viveu lá, e aí eles estavam gravando no hotel em que ele ficou. E aí a repórter pergunta para ele, né, se ele gostava de dinheiro, e olha a resposta dele, né? O dinheiro era muito bom até que acaba, né? E aí a gente cai na real. Então, é meio que ele estava vivendo uma ilusão, né? Ele estava vivendo uma vida de fantasias, assim. E aí o dinheiro acaba porque, é óbvio, ele nunca nem refletiu sobre que aquele dinheiro um dia pudesse acabar, né? E isso é provado em algumas outras falas dele, ó. Deixa eu ir agora pro minuto 3:46. Carro quebrava, eu não ia consertar. Eu largava, comprava outro. A cara, deixa isso pra lá, não ligava. Comprava moto, dava problema, furava um pneu. Eu chegava uma época de roupa, eu usava, não chegava pra mandar pra lavar, não.
Pra mim era descartável. Assim como a Então, olha só, ele comprava carro, ele comprava roupa, ele comprava moto e ele achava que essas coisas eram descartáveis. Tipo, mandar lavar roupa? Não, ele não mandava lavar roupa, ele simplesmente tirava a roupa do corpo e comprava uma roupa nova. O carro estragou, a moto, sei lá, furou um pneu, deixa a moto aí e compra outra. Era assim o comportamento dele, né? Então, é aquele comportamento completamente deslocado da realidade, como se aquilo ali fosse durar para sempre. E não perguntam na reportagem, mas eu facilmente perguntaria para ele o que passava na tua cabeça na época, né? Embora, óbvio, era um menino, tinha 19 anos, mas o que passava na época na cabeça, né? Porque é um tantinho quanto, assim, é um comportamento extremamente automático, né? E aí, para entender isso, a gente teria que entender um pouco mais a história dele, ao que parenta. A família era muito humilde, então provavelmente tinha vivido uma infância de escassez. E quando esse dinheiro surgiu, e era muito dinheiro, a pessoa perde completamente a proporção do que aquilo ali significa e não tem nem parâmetro, ou seja, não tem o alicerce estruturado para construir um bom processo de tomada de decisão, né? E aí ele vai levando a vida de uma forma completamente automática no sistema 1 e não tem dimensão de que aquele comportamento dele é disfuncional. Então é muito interessante ver o nível da disfunção, o nível do descolar da realidade, o nível de não ter um alicerce, de não ter feito aquela estrutura base, né? De não ter feito o nivelamento da terra, não ter feito antes eu falei agora eu tô falando alicerce, mas antes eu estava falando a fundação da casa, né? Mas eu estava usando outro termo. Mas dá para entender, né? Então não foi feito isso. E aí, obviamente, ele se comportou de uma forma completamente automática. E gastos bem significativos. Agora vamos no minuto 5:32. 5:32. Eu fui selecionando momentos que eu julguei que a fala era interessante de nós analisarmos. Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico do mundo e a maioria das pessoas nem sabe o que ele faz. Dá uma vergonha, tá? 500, 600. Quando eu faço outro serviço por fora, chega a R$1.000. Agora, assim, na verdade, 5:28. Hoje tá uma vergonha, tá? 500, 600. Quando eu faço outro serviço por fora, chega a R$1.000. Aos 46 anos, ele trabalha como faz-tudo em um restaurante. Aqui Antônio carrega engradados, limpa as mesas, os banheiros e tira o lixo. Vocês sabiam que ele já foi milionário? Não acredito, velho. Você tá brincando. Olha só, né? Não, as pessoas, você acredita que ele era milionário? Não acredito. Então, depois desse período, né, de muito gasto, e pelo que aparenta na história, durou mais ou menos 5 anos o dinheiro, ele teve que se virar na vida para fazer outra coisa, e hoje ele ganha aí em torno de... Hoje não, né? Esse vídeo também é antigo, mas estava aí com um salário de R$500 a R$1.000 quando fazia bico. Então, olha a virada de vida, né? É uma pessoa que ganhou 30 milhões na loteria e que 5 anos depois não tinha R$1. E hoje, há 14 anos atrás desse vídeo, mas provavelmente hoje, é garçom num bar e não tem R$1, não tem nada. Depois eles mostram aqui um pouquinho da vida como tá agora, né? Então vamos pro minuto 9.7, que daí dá pra entender como que tá agora. Com a mãe e tudo mais. 9.7. Eu fico olhando assim. Eu olho aqui pra dentro de casa e vejo tanta coisa que eu poderia fazer, ter feito. E hoje não poder fazer. Isso que dói. É. Antônio, você é mais feliz hoje ou você era mais feliz quando você tinha muito dinheiro? Pra falar a verdade, aparentemente era naquela... Mas agora, hoje eu sou mais feliz. Por quê? Porque hoje eu vivo a realidade. E naquela época eu vivia a fantasia. Legal isso, né? Assim, chegar nesse nível...
compreender isso, né? Naquela época eu vivi uma ilusão, uma fantasia e hoje eu vivo a realidade. Por que eu acho que é legal compreender isso? Não para fazer e ter como exemplo o que ele fez, porque ganhar um valor desses é um valor que efetivamente pode mudar a vida de uma pessoa se essa pessoa tiver o alicerce correto, né? Se essa pessoa tiver toda essa estrutura de atitude e comportamento adequado, efetivamente um dinheiro desses pode mudar a vida da pessoa. Mas se essa pessoa não tiver tudo isso, né? Se ela não tiver esse nível de consciência, se ela não tiver autoconhecimento, entender quais são os seus gargalos, entender quais são os seus riscos, entender que determinadas coisas podem fazer com que ela perca as rédeas, né? Se ela não entender tudo isso, ela vai colocar fora. E aí, por que eu acho interessante essa fala dele? Tu era feliz antes ou depois, ou agora, né? E aí ele diz, eu sou mais feliz agora porque agora eu vivo na realidade. Só que o que acontece? A gente pode viver na realidade hoje. E muitos de nós não vivemos a realidade hoje. Tu vive a realidade do que tu sonha? Então, tu fica, mas quando eu tiver uma casa, mas quando eu tiver um carro, mas quando eu puder fazer tal viagem, mas quando... E aí tu não vive o que é efetivamente a tua vida. Se tu não viveres a tua vida hoje e passo por passo ter a possibilidade de construir essa vida que tu almeja, mas se tu não viveres a tua vida hoje, tu tá abrindo mão de ser feliz. Tu tá abrindo mão de viver a vida que vale a pena ser vivida. Em busca de algo que é uma suposição. É óbvio que tu vai trabalhar todos os dias para construir isso, mas tu não pode depender disso para construir a tua felicidade. E é óbvio que ele vai dizer que ele é mais feliz hoje, porque ele não tem mais como voltar atrás, né? Ele já perdeu tudo. Mas o que eu acho mais interessante desse caso é justamente o quão descolado da realidade foi os comportamentos dele. Uma pessoa que não tinha nada, que ganha na loteria e que acaba construindo um estilo de vida completamente descolado da realidade. Então ele mora num hotel luxuoso, ele tem todos os carros, ele gasta com mulher, ele emprestava dinheiro, dava dinheiro para toda a família. Aí tu pode pensar assim, como eu disse no início, né? Mas isso pode ser um caso isolado, né? Num geral, isso não aconteceria. Se fosse comigo, não aconteceria o que aconteceu com o Antônio. Será que se fosse contigo não aconteceria? Será que tu tem os alicerces bem sólidos? Será que tu tem a atitude adequada? Sabe que a gente, na Plano A Contabilidade, para quem tá chegando por aqui agora e não sabe, a gente tem um escritório de contabilidade, né? Eu, meu marido e o nosso sócio, Matheus. E a gente atende só infoprodutores, que são pessoas que vendem na internet, assim como eu vendo meus cursos na internet. E a gente tem um escritório há 5 anos. O que nós já vimos de pessoas abrindo a empresa, vendendo, ganhando muito dinheiro e falindo e fechando, não está escrito na história. E nós temos todos esses dados porque a gente consegue acompanhar, né, o faturamento dos clientes e tudo isso. Então, olha só, né? Não é só um caso isolado do Antônio. A grande maioria das pessoas se deslumbram a ver dinheiro. E aí é por isso que eu sempre digo, se você não cria um alicerce sólido e aprende a cuidar do teu dinheiro, mesmo que seja pouco, se colocar dinheiro na tua mão, tu vai botar todo fora. Então aprenda a lidar com o dinheiro de forma realista com o que tu tem hoje. Porque se tu esperar, não, mas eu vou começar a fazer isso quando eu ganhar tanto, quando eu não sei o que, tu nunca vai aprender a lidar com o teu dinheiro. Tu nunca vai aprender a lidar com as tuas emoções. Tu nunca vai aprender a lidar com as tuas flutuações. E tu nunca vai encarar o desafio de mudar isso. E aí, se tu alçar maiores voos, tu vai seguir como o Antônio. E o teu risco de falir é gigantesco. E eu já vi histórias, assim, inúmeras com os nossos clientes, como eu tô dizendo, que gastam, né? Ostentam. É o carrão. Então agora que eu trabalho no digital eu tenho que ostentar. Porque agora eu tenho que comprar uma casa. Porque agora eu tenho que trocar de carro todos os meses. Porque agora eu tenho que viajar toda semana. Porque agora... E vai se perdendo nisso. Vai se perdendo nisso. Resultado... Em poucos anos a empresa fecha, a pessoa tá cheia de dívida.
A gente viu várias acontecer. Várias. Hoje mesmo. Recebo e-mail. Empresa baixando. Aí eu olho pro Gui e digo assim, poxa, mas essa empresa faturava bem, né? Pois é, não fatura mais. E agora tá numa situação complicada. Pé no chão. A ilusão de que a vida vai ser resolvida rápido, fácil e com um piscar de mágicas, ela é uma ilusão. Não espere que a tua vida vai se resolver assim. Os casos que a gente vê, né, de virada muito rápido, que realmente se sustentam no sentido de construir algo consistente no longo prazo e não entrar nessa coisa de se olhar para o dinheiro e se deslumbrar com o dinheiro, são raríssimos. E os que fazem são aqueles que têm alicerces muito bem estabelecidos de atitude e comportamento. E a gente também acompanhou casos assim aqui na Plano A. Nós temos clientes que começaram conosco muito pequenos, ganhando muito pouco, que hoje faturam alguns milhões e que têm uma vida extremamente estruturada, que tem investimento, que tem uma estrutura sólida e que vive bem. Mas sem essa esbanjação de coisas. Sem essa esbanjação de consumo. Jéssica, mas eu não faria isso. Será que tu não faria? Volto à pergunta.